Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre listas relacionadas à nossa disciplina de Estrutura de Dados 2. Como a gente já tinha comentado no semestre passado, em Estrutura de Dados 1, nós trabalhamos com as estruturas de dados, lista, pilha, fila e árvore. Tá? A árvore a gente não viu no semestre passado, mas vamos ver nesse semestre. Semestre passado nós vimos essas três primeiras relacionadas ao tipo linear. Hoje a gente vai falar sobre listas, que é um conjunto de dados agrupados numa sequência lógica que permite a inserção e a exclusão no começo, meio e fim. Nós vimos isso no semestre passado. Fisicamente, uma lista pode estar armazenada da seguinte forma: na forma linear, como a gente viu no semestre passado, e a que a gente vai ver hoje, que é a encadeada, que pode ser a simples ou a dupla. Na lista linear, só para recapitular, os elementos estão logicamente e fisicamente sequenciais, ou seja, todos eles têm que saber onde está o próximo elemento, e fisicamente sequenciais, eles estariam em posições contínuas na memória. Para fazer essa implementação, a gente utilizou o vetor, que é um espaço físico onde os elementos podem ficar de maneira sequencial. Uma lista, na forma linear, seria um conjunto de elementos, onde eu tenho os elementos A1, A2, AN, onde esses elementos, o A1 seria o primeiro da minha lista, o AN o último, e qualquer elemento, um elemento precedido de um anterior. Bom? Nós vimos no semestre passado, então, que a inserção podia ser feita no início, no meio e no fim, em cima de um vetor. Então, um vetor aqui poderia ser um espaço de 0 a n elementos, onde se eu quisesse inserir algum elemento no começo, eu faria um deslocamento de todos os elementos para a direita, para que esse primeiro elemento fosse colocado, aliás, na posição 0. Se eu quisesse armazenar no meio, a gente fazia o quê? Pegava os elementos daquela posição onde eu queria inserir no meio para a direita, pulava uma posição para frente e aquele elemento, esse vermelhinho, seria inserido no meio. No final era mais simples, era só vir no final do vetor, havendo espaço físico, colocar o elemento lá dentro. Para a remoção, era a mesma ideia, tá? Dado um conjunto de elementos, se fosse no início, a gente poderia tirar um elemento de lá, fazendo o quê? Deslocando todos os elementos para a esquerda. Para remover do meio, a gente determinava qual a posição que queria deslocar, né? Remover, e deslocaria todos os outros elementos para a esquerda até que aquele elemento sumisse. A lista nova que a gente vai ver hoje é a chamada lista encadeada. Ela é um outro tipo de lista, ou seja, nós não vamos mais trabalhar com aquele espaço físico sequencial bonitinho de um vetor. Nós começamos um programa sem nada de espaço delimitado. À medida que a gente for precisando colocar algum elemento nessa lista, nós vamos pedir a partir da função chamada malloc, que faz parte da alocação dinâmica de memória, para que essa função nos insira, ou seja, nos permita inserir um elemento na memória naquele momento. Para tal, essa função malloc, ela vai liberar um espaço, vai alocar esse espaço para a gente e vai dizer em que endereço de memória eu posso armazenar alguma coisa. Tá? Da mesma maneira, quando eu não precisar mais de um elemento na minha lista, ou seja, eu vou removê-lo, eu posso chamar a função free e falo qual é o endereço dessa posição e ele vai ser liberado. Ou seja, em tempo de execução, eu vou estar trabalhando com alocação dinâmica de memória, que permite fazer isso. Eu enviei para vocês uma apostila chamada Alocação Dinâmica de Memória, que fala dessas duas funções que trabalham na linguagem C. Cada elemento dessa lista, então, já que eu vou trabalhar com o endereço de memória e não mais no lugar que é o nome de uma variável, eu preciso que cada elemento dessa lista que eu ia colocar tenha junto de si o endereço de memória do seu sucessor. Por quê? Porque isso me garante uma sequência de elementos dentro dessa lista. Ou seja,
eu tenho que saber primeiro onde está na memória o meu primeiro elemento. Sabendo o primeiro elemento, esse primeiro elemento tem que ter o endereço do segundo, o segundo do terceiro, o terceiro do quarto, o quarto do quinto e assim por diante. Dessa maneira, eu posso ir pulando de endereços em endereços na memória e localizando os meus elementos. Dentro da lista encadeada, nós temos dois tipos. A lista encadeada simples, que a gente falará hoje, que é aquela que tem apenas o endereço do próximo elemento da lista. Ou seja, eu só consigo fazer um percurso sequencial numa certa direção. Um outro tipo seria o lista encadeada dupla, que a gente falará numa outra aula. Nesse daqui eu tenho o endereço do próximo e do endereço do anterior. Eu consigo fazer um percurso nessa lista em dois sentidos. A nossa lista encadeada simples, então, se eu quisesse fazer uma inserção, que nem eu mostrei lá atrás na linear, ela ficaria alguma coisa assim. Eu precisaria de uma variável ponteiro chamada, por exemplo, início. Dentro dela, eu guardaria o endereço do primeiro elemento da minha lista, que seria esse daqui. Eu colocaria nesse endereço o primeiro da lista, esse primeiro teria o endereço do segundo, o segundo do terceiro, o terceiro do quarto, e assim por diante, até que o último elemento da lista tivesse como endereço de próximo a palavrinha null. Este null significa o quê? Não existe no momento nenhum endereço alocado, tá? Então, eu sei que ali, no momento, é o fim da minha lista. Para fazer as inserções, no caso do início, o que eu faria? Este elemento vermelhinho é o que eu estou querendo inserir no momento. Eu faria o quê? Colocaria ele para que, logicamente, ele fique nesse espaço. Porém, fisicamente, ele não precisa ficar nesse espaço. O que me garante que, logicamente, ele fique aqui? É que a variável início tem o endereço dele. Ele vai ter o endereço desse e assim para frente. Então, com isso, eu faço uma inserção de início. Uma inserção de meio, quero colocar esse elementinho vermelho aqui numa lista que já está bonitinha, tá? O que eu faço? No elemento anterior a ele, eu tenho que colocar o endereço dele, e ele eu coloco o endereço do próximo. Logicamente, ele faz parte da minha lista agora. Se eu quisesse inserir alguma coisa no final, como é que eu faria? Eu tenho todos os elementos, após o último que dizia que o próximo era nulo, porque não existia ninguém, eu vou nesse que até então era o último, coloco nele o endereço deste elemento novo, que eu coloquei aqui, e pronto, ele faz parte agora da minha lista encadeada simples.